Universal e também as igrejas que derivam dela e que seguem a mesma linha, é o tipo de interpretação que elas fazem da Bíblia. E aqui está a raiz de todos os problemas. As práticas e crenças da Igreja Universal são apoiadas pelos líderes com um sistema de interpretação da Bíblia bastante deficiente. Eu tentei colocar numa frase, ou tentei resumir que tipo de interpretação é essa, e a palavra que eu achei foi a palavra transposição. Parece que para Edir Macedo e os teólogos da Igreja Universal e das igrejas neopentecostais, a Bíblia é um livro que registra experiências que as pessoas tiveram com Deus e que podem ser repetidas exatamente da mesma forma nos dias de hoje com o mesmo poder. Por exemplo, Josué não cercou as muralhas de Jericó e ao som das trombetas elas caíram? Assim também você pode comprar por um preço módico uma trombeta de plástico na Universal e tocar para derrubar as muralhas da sua vida. Transpõe a história bíblica para a realidade. Moisés não usou uma vara para abrir o Mar Vermelho? Então, você pode adquirir uma vara ungida com a qual você vai... Tem uma história, né, de um cidadão que fez isso é uma das histórias antigas, né? Ele comprou uma vara de Moisés, adquiriu, e foi dito a ele que onde ele batesse com aquela vara, Deus ia dar a bênção. Ele saiu e bateu num carro novo que estava estacionado, disparou o alarme e era do delegado. Deu problema, né? Deu problema. Mas há pessoas que fazem isso, né? Moisés não fez, por que nós não podemos fazer? O cajado de Jacó, os aventais de Paulo, que eram usados para expelir demônios. Salomão não construiu um templo para o louvor e para a glória de Deus, por que nós não podemos construir um templo como eles construíram agora em São Paulo? Então essa é a visão que eles têm da Bíblia. A Bíblia é um livro que tem histórias de pessoas que tiveram experiências com Deus. Então Deus é o mesmo, nós vamos repetir essas experiências. Da mesma forma que Deus abençoou aquelas pessoas, Deus também vai abençoar você. Abraão não levou 369 homens escolhidos da sua casa que lhe deram a vitória na luta contra os reis de Sodoma e Gomorra? Então, nós temos 369 bispos e pastores aqui na igreja com a oração dos 369 que vai dar vitória para os seus problemas. Não foi no Vale do Sal que Deus deu a vitória a Israel contra os seus inimigos? Pois aqui na igreja você vai passar no Vale do Sal e todos os seus problemas serão resolvidos. Qual o problema com esse tipo de interpretação? O problema com esse tipo de interpretação é que ela ignora o fato de que a Bíblia não é um registro de experiências religiosas com Deus que pode ser repetido, mas a Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história, e que esses atos eles têm um propósito, eles têm um significado, e eles são progressivos, eles vão crescendo e estão unidos entre si. Quando Deus derruba as muralhas de Jericó, quando Deus dá a Moisés o poder de abrir o mar com o cajado, quando ele faz cair pão do céu durante 40 anos para sustentar o seu povo, ele estava demonstrando o seu poder num determinado período da história, fazendo registrar esses eventos para que nós, sem a necessidade de repetir esses milagres, creiamos que ele é o Deus soberano, Senhor de todas as coisas. A Bíblia não me autoriza a repetir isso, porque Deus não prometeu que Ele faria esses milagres todos outra vez e sempre. E o problema também é que esse tipo de interpretação parece atribuir aos objetos, às coisas que foram usadas nesses milagres, um poder mágico, como nós vamos ver mais adiante. Eles esquecem qual é o papel da Bíblia. O papel da Bíblia é revelar a ação salvadora de Deus que culmina na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a gente sempre recomenda ao crente: não faça da Bíblia uma caixinha de promessas. Sabe o que é a caixinha de promessas? Era uma caixinha de plástico onde tinha versículos. Eu me lembro quando era menino, minha mãe tinha uma, né? Versículos da Bíblia assim. Aí, o que é que você fazia de manhã? Você abria a caixinha de promessa, tirava um versículo, lia, aquele era o versículo do dia.
muito parecido com o horóscopo, né? É o horóscopo do crente, era a caixinha de promessa. Então aquele versículo, tudo bem, é a palavra de Deus, Deus pode usar aquilo ali, mas qual é o problema disso? Você está tirando um texto do seu contexto. Aquela palavra ali, ela foi dita dentro de uma história que está sendo contada, e só faz sentido à luz daquela história, né? Só faz sentido à luz daquela história. Por exemplo, você podia um dia tirar aquela passagem de Isaías: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Eu já vi isso até ser lema de sociedade interna de igreja, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Só que vai ler lá em Isaías o contexto, é um idólatra dizendo por outro, vamos cortar uma árvore, pegar a madeira, vamos fazer um ídolo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro, que era o santeiro, disse, esforça-te. É o que dá você ler trecho da Bíblia sem ler o contexto. Então é chamadas caixinhas. Então é mais ou menos isso, né? Porções selecionadas da Bíblia que são usadas com base para repetir ou para encenações, rituais ou, enfim, práticas que têm como objetivo trazer aquele mesmo poder antigo de Deus para os dias de hoje. Esse é o tipo de interpretação que justifica todas essas práticas que nós encontramos nessas igrejas neopentecostais. O conceito de salvação. Como é a salvação? O que é que eles ensinam sobre salvação? A Igreja Universal, ela é arminiana, ou seja, ela não crê na soberana eleição e predestinação de Deus. Edir Macedo, na verdade, numa entrevista, disse que essa doutrina é demoníaca, é do diabo, isso que Deus, antes da fundação do mundo, elegeu os seus. E ele parece ser o que a gente chamaria de um semi-pelagiano. Eu não vou usar esses termos, não. O que ele quer dizer é o seguinte: ele acredita que existe em cada ser humano a capacidade de crer, se arrepender e se converter por ele mesmo. A diferença é que nós ensinamos que o homem não tem essa capacidade, que o pecado afetou o homem de tal maneira, quando eu falo homem é genérico, a raça humana, o pecado afetou a humanidade de tal maneira que nenhum ser humano é capaz de crer por ele mesmo, de se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus para ele mesmo. Na linguagem bíblica, ele está morto, completamente morto para as coisas espirituais. É preciso que Deus venha ao seu coração, regenere o seu coração, ilumine a sua mente, dê vida àquela pessoa para que ela possa se arrepender e crer. Senão ela não vai fazer isso, porque o pecado impede, o pecado sepultou todas as capacidades espirituais do homem. Mas Edir Macedo, eu vou citar aqui o que ele diz no livro dele: em todos os seres humanos, quer religiosos ou não, existe no mais profundo de suas almas uma pequena chama de fé, a qual focaliza no Deus vivo. Uma chama de fé, a qual, focalizada no Deus vivo, certamente fará fluir uma vida sadia sob todos os aspectos. Essa pequena chama de fé é colocada pelo próprio Espírito Santo. Então o que ele acredita é que todo ser humano tem a fé dentro dele, e o que precisa apenas é você dirigir a fé para o lugar certo, que é Deus. E para fazer isso eles vão usar os objetos. Aí eles vão usar os aventais de Paulo, o cajado de Moisés, o cajado de Jacó, vão usar água benta, arruda, sal grosso. Eles vão dizer que esses objetos, eles têm como objetivo despertar a fé das pessoas e levá-las a acreditar em Deus. Então agora você já sabe por que você está colocando aquele copinho d'água em cima da televisão, né? Aliás, hoje em dia é muito difícil equilibrar um copo d'água em cima daquelas televisões, são tão fininhas, né? Não sei como é que o pessoal está fazendo. Bom, quando você examina mais de perto, o que eles querem dizer por salvação, você percebe que eles usam o termo salvação, eles não negam que nós precisamos de ser salvos da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Eles não negam isso, mas eles usam o termo salvação no sentido de libertação,
de você ser salvo das drogas, dos problemas, da doença e da opressão usada pelos demônios. Macedo ensina em um dos seus livros 10 passos que têm que ser dados, que levarão as pessoas sinceras ao caminho da salvação. Primeiro, aceitar o Senhor Jesus como único Salvador. Segundo, participar das reuniões de libertação da Igreja Universal. Terceiro, buscar o batismo com o Espírito Santo. Quarto, andar em santidade. Quinto, ler a Bíblia diariamente. Sexto, evitar as más companhias. 7, ser batizado. 8, frequentar reuniões de membros da igreja. 9, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E 10, orar e sem cessar e vigiar. São 10 passos para quem quer ser salvo. E aí você pergunta, mas, né? Quem que vai ser salvo, né? Se para ser salvo vai depender de todas estas coisas. E há uma combinação. Ele entende salvação como libertação da opressão do diabo e dos problemas, e condiciona a salvação, a participação na igreja, entrega de dízimos e ofertas, o seguir uma determinada prática e assim por diante. A diferença é que você percebe aqui a ausência de pontos cruciais. Eu dei uma lida nos livros dele, procurando exatamente o que é que ele pensa sobre salvação. A gente não encontra nada sobre regeneração, justificação, perdão de pecados, adoção, reconciliação com Deus e perseverança dos santos. Eu estava escutando faz tempo, um programa da Universal, e aí um obreiro estava entrevistando as pessoas que tinham sido abençoadas. E o testemunho era mais ou menos o seguinte: chamava a pessoa à frente e dizia: conta a bênção, irmão. E a pessoa dizia: olha, eu estava desempregado, fiz 7 dias de jejum na corrente dos santos, e depois de 7 dias eu arrumei um emprego, já sou gerente, já paguei minhas dívidas, já estou comprando um carro novo. Aleluia, aleluia, glória. Todo mundo feliz da vida. Aí chama outra pessoa: conta a bênção, irmã. A irmã diz: olha, meu marido me largou, mas eu participei da terapia do amor, fiz os 30 dias de reconciliação, tal, e meu marido voltou, nosso casamento está abençoado. Amém, amém. Aí chamou uma senhora de uma certa idade, uma velhinha. Disse: conta a bênção, minha irmã. Aí a senhora disse assim: pastor, Jesus perdoou os meus pecados, pastor. Eu estou salva, pastor. Eu senti Cristo me perdoou. Aí o obreiro disse: que coisa boa, minha irmã. Agora conta a bênção, irmã, conta a bênção. Eu vi isso. Eu vi isso. Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, eu creio que aquela senhora se converteu de verdade, não é? Apesar do que é ensinado lá. Mas é que na hora da bênção, quando fala em bênção, a bênção é material mesmo. A salvação tem a ver com a libertação dos problemas, das doenças, da opressão e desse tipo de coisa. Macedo também, aliás, isso aqui eu não sei se é o Macedo, isso aqui eu tirei do site da Igreja Universal. Sobre a salvação pode ser perdida. É dito lá, está lá no site: a salvação precisa ser constantemente cultivada para ser mantida. Infelizmente, há pessoas que não tomam os devidos cuidados para mantê-la, e a consequência disso é a morte espiritual. Não está errado no sentido de que o crente ele deve ser zeloso, ele deve viver a vida cristã com intensidade, seguir os meios de graça, participar dos cultos, ler a Bíblia, orar, não é? Fazer isso, mas não é isso que vai garantir a ele a salvação. Ele é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, é salvo porque Deus o amou e o elegeu, e Cristo morreu por ele, o Espírito Santo regenerou e o selou. É isso que vai sustentá-lo, é a mão de Deus. Não é ele que segura na mão de Deus, é Deus que segura na mão dele. E ele vai ser salvo porque Deus não muda e os seus propósitos são eternos. Vamos para mais um ponto aqui da Igreja Universal, que é cura divina. Como nós falamos, o Edir Macedo entende que as doenças são resultado direto da operação de espíritos malignos. Epilepsia, AIDS, tumores, tudo isso é encarado como sendo causado por essas entidades. Inclusive é possível, na cosmovisão dessas igrejas, você fazer uma relação entre determinados demônios e as doenças que eles produzem.
Então tem espíritos maus que são especialistas em câncer, ou que são especialistas em AIDS ou outro tipo de doença, não é? O Macedo vê a atuação dos espíritos, especialmente nas doenças mais difíceis de sarar. Eu vou ler aqui uma entrevista que ele deu à Veja, nas páginas amarelas, alguns anos passados. Ele disse: há pessoas que têm feridas nas pernas que não cicatrizam nunca. Por quê? Aquilo é um espírito que está alojado ali, ou seja, tem um demônio ali alojado naquela cicatriz. Aquilo é um espírito. Aqueles que têm dor de cabeça constante, daquelas que não há médico que descubra a causa, pois bem, isso é um espírito. Isso é um espírito. Então, doenças incuráveis, dor de cabeça constante, males que a medicina não resolve, ele diz que isso é a presença de um demônio. O demônio se alojou no corpo da pessoa e causa esse tipo de coisa. Ele vê a cura divina, e aqui é um ponto que nós chegamos aqui quase que no coração do pensamento da Igreja Universal. Edir Macedo acredita que a vontade de Deus é sempre curar o crente ou as pessoas. Deus sempre quer curar, sempre. Se a pessoa não é curada, é porque faltou fé. Faltou fé, mas não, a culpa não é de Deus. Deus sempre quer curar as pessoas. E ele diz isso com base numa interpretação que ele faz nessa passagem que nós lemos durante o culto de Isaías 53. A passagem que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Acompanhe aqui comigo, porque é importante você entender esse raciocínio. Voltando lá àquela passagem. 53 de Isaías, versos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Edir Macedo vai dizer, olha aqui, o profeta Isaías diz que na cruz do Calvário, Cristo levou não somente os nossos pecados, mas também as nossas doenças, não é? Diz aqui, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e no final do verso 5 diz, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E aí você junta isso, Mateus capítulo 8, por gentileza, abra aí. Chegada a tarde, Mateus 8, a partir do verso 16. Chegada a tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O próprio Mateus interpreta Isaías desse jeito. Ele diz que o ministério de curar de Jesus era cumprimento daquilo que Isaías tinha dito, que ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. A partir daí, então, Edir Macedo diz que da mesma forma que Deus deseja nos perdoar os pecados, ele também deseja curar as nossas doenças, porque Cristo morreu pelos dois. Cristo levou nossas doenças e os nossos pecados na cruz. Portanto, a cura é um direito do cristão. Daqui você agora pode entender porque ele diz: você tem que reivindicar a Deus a cura. Você tem que determinar a cura, porque é um direito seu que Cristo conquistou na cruz. Será que essa interpretação está correta? Vamos pegar primeiro a questão do pecado. É verdade. Em primeiro lugar, nós temos que dizer que ele está correto, até porque Mateus confirma, né? Ele está correto em dizer que na cruz Jesus levou não somente os nossos pecados, mas levou também as nossas doenças. Isso aí é verdade. Então, o que Cristo fez na cruz foi amplo, foi não somente para nos redimir a alma, mas também o corpo. Então, Cristo fez isso na cruz. Nesse ponto ele está absolutamente correto. Mas a grande questão é como é que Deus aplica o que Cristo fez na cruz a nós pecadores. Tomemos o caso
do pecado. Na cruz, Cristo levou os nossos pecados sobre si, não é verdade? Ele levou. Então, a pergunta é: os efeitos disso eu experimento completamente nessa vida? A resposta é não. Por quê? Porque Deus administra o perdão de pecados em 3 fases. Primeiro, Ele me concede o perdão da minha culpa. Quando eu me converto, eu sou perdoado da minha culpa. Deus tira a culpa do meu pecado. Mas o pecado continua em mim, não continua? E aí vem a segunda etapa, que é a santificação. Deus começa a quebrar o poder do pecado em mim. Esse é um processo que dura a vida toda, até minha morte. E é progressivo aqui nessa vida. Mas eu vou morrer com o pecado dentro de mim. Terceira fase, Cristo me liberta da presença do pecado. Na ressurreição dos mortos, quando eu terei um corpo imortal, perfeito, igual ao corpo de Cristo. Então, na cruz, Cristo levou meu pecado, só que isso é administrado em etapas. Se eu for pegar de vez, significaria que na hora que eu me converto, eu recebo perdão de pecados, libertação da presença do pecado e libertação e um corpo glorioso. Mas não é isso que acontece. A gente é perdoado aqui, mas a gente continua pecando e só vai se livrar do pecado na vinda de Cristo Jesus. Eu quero dizer a vocês que é da mesma forma que Deus administra a cura. Deus pode lhe curar aqui, você pode pedir e Deus pode lhe curar aqui, mas não significa que você vai ficar isento de doença, porque ela vai voltar de um jeito ou de outro. Você vai ter outras doenças, à semelhança do pecado. Sabe quando é que Deus vai curar todas as suas doenças? Na ressurreição dos mortos. Quando você ressuscitar dos mortos num corpo glorioso, perfeito, aí sim você vai ter um corpo livre de doença, imortal. Ou seja, tudo que Cristo fez na cruz é aplicado por Deus na história até o fim da história, quando Cristo vier. Então está errado você dizer que com base na cruz, você pedir a Deus que Deus lhe dê libertação completa e total das doenças aqui nesse mundo. Seria a mesma coisa você dizer para Deus: Deus, tira de mim todo o pecado, eu não posso mais pecar, eu não quero mais pecar aqui nesse mundo. A resposta de Deus vai ser: ainda não, tem que esperar a glória. Então, você pode e deve, nesse ponto aqui a gente aprende a lição. A gente não ora tanto pela cura quanto deveria. E a gente não lembra que a base da cura é a cruz de Cristo. Nós devíamos fazer isso mais vezes, pedir que Deus nos curasse. Mas você pode saber que Deus pode curar ou não. Vai depender da vontade dele, porque ele só vai nos libertar plenamente das doenças na ressurreição dos mortos. O erro de Edir Macedo é querer que o crente, ou dizer que os crentes podem receber tudo isso aqui e agora, e que Deus vai curar sempre, e que isso é alguma coisa que você pode reivindicar de Deus de maneira completa.